Boa noite, Olá, boa noite. tudo bem? Tudo bom? Tudo jóia, Lina. Seja bem-vinda, viu? Obrigada. Obrigada pela oportunidade também. Com certeza. Seja bem-vinda. Aqui é uma live tranquila para a gente conversar, brincar, se divertir, falar de arte, cultura, da sua profissão. Aliás, das duas profissões, né, que são lindas, engenharia e poetisa, né, autora de livro. Vamos conversar tudo isso. Mas, como é de praxe, Eulina, para a gente começar, fala um pouquinho quem é Eulina Ferraz, de onde você é, o que você faz um resumo para a gente, para quem não te conhece, passar a te conhecer e conhecer um pouquinho mais de Eulina. E depois a live vai ficar salva, né? Quem quiser acessar posteriormente, tá bom? Então, quem é Eulina Ferraz? Fala um pouco de você para a gente. Obrigado mais uma vez por ter aceito o convite. Bom, muito obrigada a você. Boa noite a todos, né? Estou vendo aí a professora Karina. Muito obrigada aí pela participação. Agradeço muito a você pela oportunidade, né, de estar participando dessas lives. E eu, na verdade, eu sou assim de profissão, na verdade, sou engenheira civil, né? A poesia, na realidade, é um hobby, né? Que hoje em dia, assim, tá tão... eu estou sendo tão solicitada por conta da poesia que está até me assustando, sabe? Essa coisa toda. Na realidade, eu, na verdade, sou de Garanhuns, né? Que é uma cidade do interior de Pernambuco. Moro aqui em Recife desde os anos 80, desde a minha adolescência, eu moro aqui em Recife. E me formei, na verdade, em engenharia civil, né? Exerço a profissão já há bastante tempo. E em 2018, depois de já 30 anos em empresas privadas, eu precisei colocar a minha empresa, né, que foi uma grande reviravolta na vida, começar a profissão de uma maneira completamente diferenciada. E isso daí já foi um grande desafio, né? Tenho 3 filhos, mais 2 filhas já casadas e um filho mais novo, né, que ainda mora comigo, então sou mãe de 3. E sou uma pessoa que eu digo amante do método Pilates, né, que eu faço há 12 anos. E lancei um livro por conta de ter passado o que eu chamo uma grande metamorfose na minha vida, né? Uma grande reviravolta, onde eu tive que praticamente assim iniciar do zero. Eu digo todos os aspectos que são importantes na vida de qualquer ser humano, né? Que mexe tanto com a vida profissional, a vida particular, né? No que diz respeito a amores, né? Casamentos, o que rege a nossa vida. E uma mudança geral em todos os aspectos, né? Eu fui uma pessoa que tive depressão profunda há muitos anos atrás. Nesse meu livro, ele conta uma história bem simbólica a respeito da minha infância, né, até a data em que eu publiquei o livro, né, que foi final de 2019. E houve assim uma grande reviravolta. Então esse livro, na verdade, ele não foi feito com a finalidade literária, né? Eu digo que foi um marco de uma mudança de vida, né? Que foi, na verdade, eu digo que às vezes a gente é forçado, né, a mudar de vida, a sair da zona de conforto. E eu tive que registrar, né, tudo isso. É um marco para mim. Eu digo que ele é o marco que foi antes de Eulina e depois da nova Eulina. Agradeço aí a participação das pessoas que entraram, né? Ângela, Sim, Fabiano Ferraz. Agradeço muito a vocês. Ângela. Ângela sempre me dá muita força aí em tudo que Ângela eu é faço. maravilhosa. Eu Está agradeço acordada muito até a essa hora ela. para ver a gente, tá vendo? Está acordada, né, até tarde. Pois é, Ângela, lá já são 5 horas, né, a mais do que aqui a no mais. Brasil.
Mota, seja bem-vindo. Carla Mirelli, professora Karina, bem-vinda. Fabiano, Sol de Paula, maravilhosa. Sejam todos bem-vindos. Eulina, a engenharia civil chegou para você como uma opção ou foi uma pressão familiar, digamos assim? Eu pergunto isso porque, às vezes, nas famílias, a família, né, gostaria de ter um médico, um engenheiro, antigamente era o padre, né, tinha que ter essas profissões. Mas foi uma opção sua ou teve alguma pressãozinha de alguém? Não, não teve pressão, de jeito nenhum. Eu, assim, desde criança, eu gostava, eu tinha uma tendência muito grande a ler livros que normalmente as crianças não leem. Né? Meu pai, ele tinha muitos livros, que tinha uma biblioteca assim grande em casa, e às vezes eu pegava algum aleatoriamente e começava a ler. Às vezes eu nem terminava o livro, alguns terminei e outros não. E quando eu lia aqueles livros, eu me identificava de alguma forma como que algo no futuro me dissesse que eu teria alguma influência daquilo ali, sabe? Eu li, assim, livros de Khalil Gibran, de Malba Tahan, então, Clarice Lispector, que foi mais? Acho que li também Olhar os Lírios do Campo, de Érico Veríssimo. Então, assim, foram muitas leituras que mexeram, né, com o meu interior, que eu acho que algo já havia dentro de mim com relação a isso. Sempre gostei muito de escrever. Assim, na escola, eu sempre tirava as melhores notas em redação, sabe? Adorava, sempre gostei muito, muito de escrever, né? A escrita nunca foi uma dificuldade para mim. Porém, eu tinha uma ligação muito forte com os números. Então, assim, quando eu era criança, eu gostava muito de brincar com um joguinho de construir casas. Eu não lembro exatamente o nome desse jogo. E também gostava de fazer cálculos. Eu brincava, sabe? O cálculo, para mim, era uma brincadeira. Então, eu saía emendando, assim, várias contas, uma na outra, fazia conta de multiplicar, dividir isso bem novinha, assim, quando eu estava começando ainda no primário, né? E eu ia, assim, como se eu estivesse descobrindo alguma coisa dentro dos números, sabe? Então, era um jogo entre números e letras. Eu acho que números e letras são coisas que a gente pensa que são coisas muito diferentes, mas eu vejo uma simbologia muito grande nisso aí, e para mim são coisas que estão bastante unidas. Quando eu li o livro O Homem que Calculava, de Malba Tahan, eu tive exatamente essa certeza, né, do quanto que a poesia e os números estão tão unidos. Né? Então, ele até fala assim, né? Tem uma frase dele que eu não esqueço, não é dele, na verdade, de Platão, que ele fala, que Deus é um grande geômetra, Deus geometriza sem cessar. Então, é até uma oração, né? Eu vejo muito isso aí, existe um misticismo, assim, muito grande. E, assim, em alguns sonhos, né, que eu tive, eu vi poesias inteiras no meu sonho. Essas poesias eu não consegui escrever, não foram as inspirações que eu tenho, assim, de vez em quando eu estou no estado de pré-sono. Essas poesias que eu falo foram dormindo mesmo, sabe? E vinham coisas, assim, inteiras, assim, para mim. Isso antes de eu escrever o livro. E vinham poesias inteiras que eu ficava, de manhã eu fazia, meu Deus, foi aquilo que eu escutei no meu sonho. Então, eu acho que eu sou, assim, um pouco mística nesse ponto, sabe? Eu vejo muitas ligações, assim, da vida, de coisas muito especiais com as letras e com os números. Eu acho que nada é desligado, sabe? Eu acho que tem uma grande ligação. Então, o fato de eu fazer engenharia ajudou muito o meu lado racional, porque eu acho que quem escreve pensa muito, sabe? E eu sempre fui de pensar demais.
Então, o bom de eu ter entrado nesse caminho aí da engenharia é porque, assim, eu tenho o meu lado objetivo, né, quando eu estou trabalhando com a engenharia, que, na verdade, isso consome 90% do meu tempo, e eu descanso na poesia, porque aí é quando eu relaxo, quando eu escrevo, sabe, que eu dou uma viajada, assim, porque é uma coisa que eu gosto de fazer, a parte de cálculo, mas eu posso dizer também que é uma coisa que consome muito, porque a gente está o tempo todo ligado a prazos, né, grandes responsabilidades. Então, isso daí consome muito, consome, desgasta, e a gente tem que saber lidar com isso aí, porque as pressões, né, ultimamente, na atualidade, são cada vez maiores. O número de informação é assim, absurdo, e hoje a gente tem a internet para ajudar, né, nos ajuda absurdamente, mas também a gente fica na obrigação de dar respostas muito rápidas. Então, se a gente não tiver cuidado, isso daí leva fácil, fácil, né, a um estresse. Então, a poesia me ajuda, assim, a leitura me ajuda, sabe, a viajar aí para relaxar e por outros mundos. Oi, Olina. Ainda sobre engenharia, quais as atividades que você exerce como engenheira civil? Você já teve que lidar com muitos operários em alguma obra? Sim, várias vezes. Várias vezes. Como, Veja, eu como é essa relação dentro. assim? Porque, desculpa, normalmente é uma função que a gente vê mais para homem, né? Não tem mais isso, mas ainda é um É, pouco místico essa questão. Como é lidar com, como foi essa experiência? Como é essa experiência de trabalhar como engenheira civil? olha, Rony, eu tenho uma experiência muito positiva, tá? Muito positiva com relação a isso aí. Eu falo assim que na época de faculdade já existiam, na verdade, muitas mulheres. Eu digo assim que a minha turma deveria ter 40% mulheres e 60% de homens. Então já estava bastante avançado. Hoje em dia tem muitas, muitas mulheres. Naquela época também já tinham, certo? Eu nunca tive nenhum tipo de problema. Tanto no campo, com o pessoal direto, né, que são pedreiros, serventes, mestres de obra, nem também com o pessoal que eu digo assim, que faz o staff da engenharia, que são aquelas pessoas que alavancam, né, que buscam o crescimento, que buscam novas obras. Eu sou especialista na área de orçamento, planejamento e controle de obras. Então, essa área de orçamento é uma área assim um pouco difícil, porque tanto ela desgasta bastante, porque você tem muitas vezes que trabalhar, vamos supor, sábados, domingos, feriados, não tem hora, não tem dia, não tem noite, sabe? Você só tem hora para começar e não tem hora para parar. Então, assim, você faz desde o estudo de viabilidade, que é o iniciozinho da obra, quando ela está ainda para nascer, a gestação, né? Para você saber se aquilo dali vai dar certo ou não. Depois a gente passa para um orçamento, né? Um orçamento básico, depois vai para um orçamento executivo, e aí a gente controla e planeja a obra em todas as fases até o final. Então, assim, hoje, né, eu tenho uma empresa, né, de consultoria nessa área, que é a Planeja Engenharia, e também a gente faz a parte de fiscalização de obras. Toda fiscalização, ela só é bastante eficaz se houver antes um planejamento, né? Então, assim, lidar com isso não é fácil. Inclusive, assim, eu já pensei muitas vezes em escrever algo a respeito das pessoas que lidam com orçamento. Porque não são todas, existe uma personalidade específica para isso. Eu presto, assim, muita atenção nas pessoas, né? E ao longo desses 30 anos que eu trabalho com engenharia, eu presto muita atenção quais são as características dessas pessoas, sabe? Porque é um trabalho sob pressão o tempo todo, onde você tem que dar respostas rápidas e precisas.
Então, não é todo mundo que gosta de lidar. Logicamente que a engenharia, como a medicina, ela tem várias especialidades, né? Tem várias ramificações e uma depende da outra. Mas tudo nasce exatamente no orçamento. Então, assim, graças a Deus, eu nunca tive nenhum problema, né? Inclusive, já me sentei várias vezes numa mesa grande, né? Só eu de mulher e 10, 12 homens, para discutir valores altos de empreendimentos e tudo mais. E eu sempre fui muito respeitada. Eu digo que eu nunca, nunca sofri nenhum preconceito. Tem gente, às vezes, que fica com raiva de mim, mas como você diz que nunca sofreu nenhum preconceito? Eu digo, ó, eu não vou mentir. Eu nunca sofri nenhum preconceito, sabe? Então, assim, a minha profissão sempre me deixou bastante feliz nesse ponto. Acho que sempre fui reconhecida nisso aí. Mas aí chegou uma hora, né? Eu era gerente de planejamento já há um bom tempo, numa grande empresa. E aí surgiu a minha hora de dizer, não, agora vai ser eu sozinha, né? E tem um sócio, né, que trabalhou comigo também por muito tempo. E a gente montou a Planeje e estamos aí. Então, isso aí me consome 90% do meu tempo. Às vezes, eu peço até desculpas a algumas pessoas, porque eu estou com alguns grupos de poetas e tal. E realmente, assim, eu não tenho tempo de ver todas as mensagens, gente. Então, assim, Sim. tenho até um grupo com a professora Karina, eu vejo na medida do possível, mas acho até que você deve estar no grupo, né, também, se eu não estou enganada. Mas eu, realmente, assim, o meu trabalho me consome bastante. E é na poesia que eu, né, descanso e tudo, mas o horário é muito, muito, bastante corrido. Eulina, eu estava até comentando essa semana com a professora Karina, que eu também já tinha 60 mensagens no grupo, né, de artistas de Pernambuco, que é isso que você citou, e eu não estava conseguindo dar conta. Ela botou para rir, eu disse, mas eu vou ler tudinho depois, mas na hora eu não consigo também não, porque são muitos grupos, né, a gente acaba entrando em muitos e Exato. a Angela Broadbeck já falou que o seu livro é maravilhoso, algumas pessoas estão querendo saber do livro, então você já começou a falar um pouco dele no começo. Eu gostaria de saber assim, se você demorou a fazer o livro, se teve algum ritual, se teve alguma referência, como foi a construção do seu livro de poesias? Certo. Veja, Rony, a construção do meu livro, na realidade, eu já tinha muitos textos guardados e eu, em 2016, metade de 2016, na segunda metade, eu iniciei um processo terapêutico, né? Por conta dessas muitas mudanças, né, na vida, onde a minha vida assim, praticamente começou tudo do zero. Então, eu comecei a fazer terapia e a mudar muitas coisas que eu tinha. Eu era uma pessoa que eu tinha muitos medos, sabe? Muitas, muitas travas, sabe, em algumas situações da minha vida. E eu não me colocava para as pessoas exatamente como eu era. Eu era muito travada, eu era uma pessoa que não conversava muito. Eu conversava assim, no ramo profissional era maravilhoso. Mas o meu interior eu achava que tinha que desenvolver mais. Então aí eu comecei, né, um processo terapêutico, e nesse processo terapêutico eu descobri, na verdade, né, quem era a verdadeira Eulina. Lógico que todos os dias a gente aprende mais um pouquinho, a gente melhora, né? Todo dia a gente precisa mudar e melhorar a cada dia que passa. Mas aí eu tinha muitos textos já guardados e alguns exercícios, né, cognitivos comportamentais que foram bastante significativos para mim, para minha mudança, eu coloquei nesse livro. Algumas coisas assim muito interessantes também que foram frutos de sonhos, de momentos de relaxamento, entendeu? Que aconteceram durante esses momentos e eu escrevi e coloquei no livro.
Ele não é um livro contínuo, ele é um livro que cada página tem uma novidade, tem uma poesia, tem uma oração, tem uma crônica, tem um conto, tem uma historiazinha sobre a minha vida. Então, ele é um livro bastante diversificado. Mas eu digo o seguinte, que a partir dele, né, a partir desse livro, eu comecei realmente a conhecer o meu estilo de escrita, que não está nele ainda. Porque ele é um livro muito importante para mim, o Palavras Soltas Cheias de Amor, é muito importante, porque dele surgiram todas as outras coisas, né, que vieram depois. Então, eu ainda considero ele, eu digo que mesmo que eu escreva um livro que venha a ser mais importante, ele vai ser o mais importante. Porque foi a partir dele que eu comecei a descobrir, assim, uma vida nova, sabe? E, assim, na época, eu fiz uma viagem para Portugal e cada lugar que eu passei por lá, aconteceram muitas coisas incríveis. Eu tive, assim, como a realidade de alguns sonhos, de algumas coisas que estavam escritas e de algumas coisas que eu tinha ainda para escrever. Então, é como se lá eu tivesse tido a resposta que eu precisava escrever esse livro. Uma vez eu estava fazendo a caminhada na muralha de Óbidos, e aí eu caminhei e terminei o percurso na maior felicidade do mundo, assim, sabe, rindo. E aí, quando eu parei, que eu cheguei numa determinada árvore, uma árvore imensa, sabe? As raízes dela apareciam assim, bem grande, uma árvore imensa. E tinha alguém tocando na parte inferior. Quando eu escutei aquela música, eu desabei num choro, sabe? Eu não sabia por que eu estava chorando, mas eu não conseguia parar de chorar. Não conseguia. A única coisa que eu sabia é que ali eu estava me libertando de alguma coisa. E que eu já tinha visto aquilo como se aquilo já tivesse acontecido comigo. Né? Então, eu revivi coisas ali que eram como se fossem coisas conhecidas para mim. Então, foram momentos, assim, muito mágicos, sabe? De superação também de muitos medos, porque para você ter uma ideia, eu nunca tinha viajado para fora simplesmente porque eu tinha medo de atravessar o oceano à noite. Isso para mim era o terror dos terrores, sabe? Era o terror. Então, nessa terapia, eu aprendi que aquilo dali eu poderia controlar, que aquilo dali não era o fim do mundo. E eu tinha muito medo do meio do caminho. Eu sempre pensava, o que será quando eu estiver no meio do caminho? Porque, assim, as distâncias são iguais, não é? Você nem pode correr, você não pode correr para o lugar mais perto, como se pudesse, né? Ou seja, você tem que prosseguir. Então, assim, eu faço isso um paralelo, na verdade, com a vida, né? Muitas vezes você está numa situação complicada e você não sabe para que lado vai. Então, você fica olhando para um lado, fica olhando para o outro, mas às vezes você está exatamente no meio do caminho. E muitas vezes a vida lá na frente é que vai mostrar para você que realmente você tem que fazer aquela caminhada, que às vezes é um tédio, né? Que às vezes é cansativa, que às vezes você não entende porque que tem que passar por aqueles caminhos, né? Que tem tantas pedras. E aí chega um belo dia que você consegue chegar no jardim. Então, eu aprendi muito, sabe, com essas coisas assim, um pouco misteriosas da vida, né? Eu gosto muito de fazer essas analogias, porque eu acho que nada na vida é por acaso. Eu acho que tudo, né, tem uma conexão, sabe? Às vezes, como você pensar numa pessoa e aí 3 dias depois a pessoa te liga, ou pensa num dia ou no outro dia a pessoa liga. Então, eu acho que tudo é muito conectado. Tudo é uma conexão, também acho, Eulina. Eulina, muita gente maravilhosa chegando, Foca, Ronaldo de Almeida, seja bem-vinda, bem-vindo. Boa noite, Ronaldo. Boa noite.
Memorial Sertanejo, seja bem-vinda. Luísa, se eu não me engano, o nome da Memorial. É Luísa, né? É o Gnomo, gente finíssima, grande artista. Eulina, você trouxe alguma coisa que pudesse declamar para a gente, nos presentear com algum texto, alguma parte do livro? É possível? Trouxe, me trouxe sim. Eu, na verdade, eu digo muito assim, eu sou mais de escrever do que de ler minhas próprias poesias. Mas isso já aconteceu outras vezes, assim, foi legal. Eu já, inclusive, assim, muitas vezes eu até já gravei, né, só para mim mesma, né, não para divulgar. Eu tenho um WhatsApp Sim. que eu converso comigo, né? Então, assim, quando acontece de eu ter uma inspiração no trânsito, alguma coisa, quando eu estaciono, a primeira coisa que eu faço é escrever nesse WhatsApp, porque aí eu já deixo tudo registrado, né? Hoje em dia é até Ah, difícil sim. você escrever tudo manualmente, como antigamente era. Eu tenho É, muitas coisas guardadas, assim, do passado, né? Manuscritos e tal. Mas hoje em dia eu escrevo mais na forma digital. E eu até acabei me acostumando, sabe, a ler as minhas próprias poesias por conta disso. As pessoas normalmente pedem, né? Eu sempre achei que eu não tinha uma voz muito boa para ler, mas aí eu separei, sim, algumas aqui. fica à vontade. Se puder ler para a gente, Posso obrigado. sim. Deixa eu começar aqui por uma. É, o que eu vou ler, eu coloquei até um título, um pouco longo. É uma analogia que eu faço e uma reflexão. É Sim, sobreviver intensamente e sem pressa a caminho da paz. ótimo. Hoje não adianta me apressar. Hoje eu passo devagar. Meu momento é verdadeiro. Eu não posso atropelar. E se a vida passa rápido, hoje eu tenho que esperar. Sinto muito, meu amigo. Meu caminho é meu compasso. Eu preciso enxergar cada passo nessa estrada. Eu só quero aproveitar. Pois muito rápido tudo acaba. E se eu não vivo encantada, só terei que lamentar. Então, assim, eu acho que isso Show. é até uma reflexão, né, a respeito dos dias que nós vivemos. Sim, A pressa, não é? A pressa está em todos os lugares. Hoje em dia a sim. gente tem uma agenda que se o dia fosse de 48 horas, eu acho que ainda era pouco. Não é? Porque a gente tem que fazer muitas Verdade. coisas. Né? Hoje em dia acho que o que a gente faz, nossa, eu acho que é o dobro, o triplo do que se tinha que fazer antigamente. Então, eu acho que tem horas que a gente tem que dizer assim, não, agora esse tempo é meu. Né? E prestar atenção no nosso tempo para que a gente consiga respirar e fazer ainda melhor, né? Toda aquela demanda que nós temos. E outra coisa é prestar atenção no caminho, assim, porque assim, por mais tempo, né, que nós tenhamos de tranquilidade e tudo mais, eu acho que a gente tem que prestar atenção à nossa volta, né, nas coisas que estão perto de nós. Isso. Então, assim, eu fico às vezes pensando, eu às vezes passo no trânsito e eu gosto muito de, no meu caminho para o trabalho, eu gosto de prestar atenção até nas árvores. Às vezes eu digo assim, poxa, eu nunca prestei atenção que aqui tinha essa árvore. É tão bonita ela, né, tal. Mas Uhum. você passa tão rápido todos os dias que você não presta atenção em algumas coisas. Isso é verdade. E eu, assim, eu tenho uma paixão também pela lua, né? Esse final de semana eu pude contemplar, assim, uma lua, acho que todos nós, né? Uma lua, assim, É, maravilhosa, deslumbrante. Então, assim, eu acho que no meu caminho tem que ter essas coisas, sabe? Tem que maravilha. ter aquela coisa, assim, de se encantar, porque senão a vida não tem graça. Tem que ter algo de Olha, especial.
Olha a Memorial Sertanejo falando aqui, Eulina. Eita, ouvindo Eulina me deixa muito feliz. Também tenho essa mania de sempre rabiscar meus pensamentos e ideias. Muito bom. Ah, legal, Ronaldo, Rony obrigada. Cisne e Ferraz Eulina, um belo encontro. Obrigado, Ronaldo. Professora Karina, oba, ela vai ler. Que bom. Eulina, a gente tem um momento aqui, o momento abobrinha, que é um jogo de perguntas e respostas bem rápidas, feito um bate-bola. Eu faço a pergunta curtinha, você responde com uma palavra ou uma frase, e eu sigo nas perguntas. Vamos brincar um pouco? Vamos lá, não estava preparada para essa não, mas vamos ver como é que eu me saio. Ah, é tranquilo, é tranquilo. Se você achar que deve explicar alguma resposta, fica à vontade, tá certo? Tá bom, tá certo. Vamos lá. O que te faz feliz? O que me, o que me faz mais feliz, Sim. eu acho que a felicidade é também ver as pessoas felizes, sabe? Uma cor. Tudo Ah, desculpa. ver a felicidade nos olhos de outra pessoa me faz feliz. Maravilha. Uma cor. Uma cor Sim. branca. Um país. Brasil. Uma saudade. Nossa, agora você me pegou. Saudade. Uma saudade, meu avô. Meu avô paterno. Fi- Certo. Fico aborrecida quando Nossa, fico aborrecida quando. Olha, eu sou uma pessoa. Vou te falar só com uma palavra. Mentira. perfeito. Uma música. Uma música debaixo dos caracóis dos seus cabelos. Ok. Praia ou campo? Eu amo natureza, mas se eu tiver que escolher praia, Frio ou calor? frio, Gato ou cachorro? gato, Televisão ou leitura? leitura, com certeza. Uma lembrança agradável, Linda. Uma lembrança agradável, eu vou dizer uma super agradável. Meu último final de semana. Oba, maravilha. Quer falar dele? Não. Nossa, eu posso falar dele um pouco. O meu último final de semana talvez seja algo tão especial, sabe? Que eu digo assim que foi um presente que Deus guardou para mim desde muito tempo. Só isso. Maravilha, Linda. 2021 foi Um aprendizado e 2022 está sendo maravilhoso. casa ou apartamento? Casa. Eu já moro em apartamento há muito tempo, mas eu acho que casa, sabe o que tem em casa que eu tenho saudade? De aguar plantas no jardim, sabe? Porque quando eu era criança eu morava em casa. Então sempre tem um lugarzinho, né, que a gente vê a terra, que a gente vê árvore, que a gente vê plantas. Então por isso eu falei casa. Maravilha. Uma comida. Uma comida. Eu sou chegada a massas. Tudo que é massas eu amo. Ficar em casa ou passear? Passear. Cama ou rede? Cama. Uma bebida. Uma? Não entendi. Bebida. Uma bebida. Medida? Bebida. Ah, Bebida. bebida. Tá. Uma bebida. Água de coco. Maravilha. Família é Primordial. carnaval é
Uma fantasia. A vacina é Importante. o medo, é Comer, básico. avião ou ônibus, Bom, aí depende da distância, não é? Eu, assim, distâncias grandes, avião. Mas eu também gosto de contemplar as paisagens. verdade. Felicidade ou momentos felizes, Eu acho que momentos felizes fazem a nossa felicidade. sua maior qualidade é Dar valor à felicidade das pessoas. Querer ver o outro crescer, sabe? Alegrar com o crescimento do próximo. Que eu vejo hoje em dia olha tanta aí, gente, né, que boicota isso. é Mas não, verdade. eu realmente eu gosto disso. Eu gosto de fazer o Maravilha, outro olha aí, brilhar, vamos dizer assim. acabou, tá vendo? A primeira brincadeira acabou. Ah, foi legal, gostei. Obrigado, Eulina. Eulina, temos mais alguma leitura, alguma poesia, alguma coisa que você queira declamar para a Temos, gente? temos, eu separei algumas aqui. Oba, É, tem uma aqui que o nome dela é Espelho. Meu olhar no espelho não reflete o que você vê quando me olha. Ele reflete em mim uma infinitude de pensamentos. E a distância entre o espelho e eu é infinitamente menor que a distância entre mim e você. E embora não pareça, mesmo olhando para um só mundo, nossos caminhos divergem e se cruzam em ângulos de visão congruentes. Pois o que os olhos não veem, ainda assim existe, em enigma. Contraditoriamente, o que os olhos veem nem sempre é veraz. Então, eu coloquei isso porque vamos. sempre que nós estamos olhando, a gente está vendo só aquele ângulo que está à nossa frente, né? Mas a Isso, gente não vê o que está dos lados, o que está por trás, né? A gente não vê o todo. A gente nunca vê o todo de tudo. sim, Então, muitas vezes é preciso que nós busquemos, né? Ou que existem os outros lados. Mas que todos os pontos, em algum momento, eles se cruzam. O interessante é sim, isso. Né? Em algum ponto, mesmo que alguém vá por uma estrada reta e o outro vá por uma estrada cheia de curvas, em algum momento aqueles pontos eles se cruzam. é verdade, Eulina. Oi, Eulina, me diga uma coisa. Como a gente faz para adquirir seu livro? Qual é a editora? A gente pode pedir através de você, ou está nas plataformas. Olha, o meu livro, eu só lancei na versão física, certo? Hoje ele está na livraria da Praça, na Praça de Casa Forte, para quem é de Recife. Né? No dia 28, agora, eu vou estar lá fazendo uma tarde, na verdade vai ser uma tarde e noite de autógrafos, porque eu vou estar das 16 horas até as 20 horas. Então, quem puder passar por lá, então vai ser um grande prazer de recebê-los. E eu vou Ótimo. estar por lá durante todo esse período, onde as pessoas podem escolher os horários que for, assim, no caso, mais conveniente para elas. Então, por isso que eu deixei assim, um intervalo grande, né, aberto, das 16 horas até as 20. O local vai ser um local aberto, né? Então, a livraria também é bastante espaçosa, tem uma cafeteria lá, então É, não tem perigo de ter aglomeração.
Então, o livro está lá. Agora, para quem estiver fora de Recife, pode me mandar um direct, que aí eu envio pelos correios. Eu já estou assim, eu Perfeito. digo que eu só estou agora com 30%, né, da quantidade que foi lançada, porque na Entendi. verdade foi uma produção independente, não é? Não foi por editora. Ela foi pela Flamar, né, que é uma gráfica de Olinda, foi publicada por ela, mas foi uma produção independente. Então, a quantidade, né, que foi publicada, a quantidade de livros, eu estou com 30% hoje. Então, esse evento na Livraria da Praça, né, tá, assim, muitas pessoas não puderam comparecer aos anteriores, muita gente está me ligando, está dizendo que vai comparecer, eu espero realmente que eu encontre muita gente por lá. Legal, maravilha. A professora Karina colocou aqui que quando eu falei a pergunta sobre bebida, aí como engenheira você entendeu logo medida. Ela Olha, botou para ela aí tem aqui. toda a razão disso aí, porque eu acho que sempre existe uma ligação daquilo que É, você tanto faz. É incrível isso, quando é, você não entende uma palavra. Ela é falou verdade. certíssimo, é exatamente isso. Porque medida na É isso engenharia é mesmo. tudo, né? Chico Sobreira, seja bem-vindo, boa noite. Paula Ramos, Caio do Cordel. Olha, muita gente legal passando, sejam todos bem-vindos. Boa noite. Quem quiserem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Eulina, eu vi uma postagem sua no Instagram e você dizia assim: antes de dormir, desligue o celular e leia um livro. É isso É, mesmo? na verdade, foi até uma publicação da própria Livraria da Praça. Eu achei isso Sim, muito interessante. Na sim. realidade, o meu horário de leitura é justamente à noite, antes de dormir. Por quê? Porque assim, eu passo o meu dia realmente, né, trabalhando, muita correria, então não tenho como, a não ser nos finais de semana, onde eu posso fazer uma leitura no horário da tarde e tudo mais. Mas normalmente eu leio antes de dormir. Então, ele fala muito aquilo, desliga o celular, sobre a luz, né? Porque realmente a gente tem, né, muitas pessoas hoje em dia têm uma certa dificuldade de dormir. Eu creio que até por isso, né? Tanto a gente vê luzes na frente e tudo mais. Eu também sou uma pessoa assim, mas eu sou assim desde criança, na verdade. Eu sempre fui muito elétrica, assim, então assim, eu demoro muito a pegar no sono, muito. Mas aí também, quando eu pego no sono, só o despertador me acorda, né? Então, quando eu tenho compromissos muito cedo, então eu acabo dormindo muito pouco, sabe? Coisa de 5 horas por noite, que é pouco, né? É bastante. É. Deveria dormir pelo menos 6, no mínimo 6 horas, né? Mas aí no final de semana eu consigo tirar um pouquinho essa diferença. Maravilha. Eulina, eu li umas pesquisas, até não tão recente, tem coisa de 5 anos, que o brasileiro lê muito pouco, né? Que o brasileiro ainda lê muito pouco. O que é que Exatamente. você acha do motivo ou dos motivos que levam o brasileiro à não leitura, a não ler? Eu acho o seguinte, na verdade, as pessoas hoje elas dão mais valor, vamos supor, a um filme, assistir TV, fazer alguma atividade que não seja, até assim, eu sei que hoje em dia o e-book tá aí, né, nas plataformas e tudo mais, algumas pessoas até preferem. Eu não, eu gosto de ler realmente o livro físico, sabe? Eu gosto daquela coisa de Também. pegar no papel, de passar a É, página, de sentir o cheiro do sim, livro. Muita gente fala isso também. e é verdade, sabe? Quando eu pego E um livro, eu folhear, tenho essa coisa de cheirar o livro, porque eu não sei, mas tem. também. Pois Também, é. também. Eu abro o livro no meio e cheiro assim. Pois é. E assim, eu acho que eu acho que é hábito, sabe? A partir do momento que a pessoa coloca como uma meta, não, eu vou ler 2 páginas pelo menos por dia.
Então, aquilo dali vai ter uma hora que você vai ter vontade de ler 3, de ler 4, né, de ler 10. Então, acho que tudo é uma questão de hábito, de incentivo, né? Tem algumas coisas que já nascem com a gente, mas tem outras que a gente aprende com outras pessoas. Então, assim, leitura, para mim, assim, nunca foi uma dificuldade. Hoje em dia, eu acho que eu leio mais, né, do que eu lia antes, porque a partir do momento que eu escrevi, eu passei a dar muito mais valor a isso, sabe? Então, eu acho também uma coisa que a gente deve ler para mergulhar na leitura, não simplesmente para passar páginas rapidamente. Às vezes, quando eu estou lendo um livro, tem páginas que eu leio 2, 3 vezes. Por exemplo, o Isso. livro de Ângela, né, que foi um dos últimos. Depois eu já li um outro depois do dela, mas acho que foi o 5º livro do meu ano. E eu, assim, teve muitas páginas do livro dela, né, O Filho do Nordeste Brasileiro, que é um livro espetacular, maravilhoso, em que É. eu voltei várias vezes, sabe? Porque eu me identifiquei bastante, né? Teve também a questão da depressão que ela teve, da síndrome do pânico, que eu também tive, então me identifiquei muito com aquilo dali. E li muitas vezes, sabe? Eu voltei, eu pensei, né, o que é que ela tinha passado, eu comecei a sentir um pouco daquilo que ela passou, sabe? Então, assim, Uhum. todo livro que eu leio, eu tenho livros que eu já li 8 vezes. Alguns livros, assim, que viraram livros de cabeceira meus. Por exemplo, A Grande Arte de Ser Feliz, de Rubem Alves. Eu já tenho esse livro quase decorado na minha cabeça, de tanto que eu já li. Pois é, porque eu acho que ele é uma lição de vida, tanto nos momentos de alegria quanto nos momentos de tristeza. Eu acho que Rubem Alves, ele foi assim um ser humano que ele conseguiu atingir, sabe, o pensamento, o imaginário de crianças, de adultos, do que está dentro da alma da gente, sabe? Eu sou super fã, sabe? Muito fã dele. Maravilha. Eulina, como você definiria a palavra sucesso? O que é sucesso? Eu acho que sucesso é felicidade. Sucesso é você estar bem, em primeiro lugar, consigo mesmo. É você ter aquilo que você acha importante. Então, o sucesso ele é diferente para cada uma das pessoas. Porque sucesso não é você atingir aquilo que o outro diz para você atingir, ou que a sociedade diz que você tem que atingir. A partir do momento que você está feliz, você já tem sucesso, né? Se você tem saúde, se você tem paz, se você está numa vida que você acha que é boa para você, pode não ser boa para outra pessoa, né? Mas se você está feliz com aquela vida, para mim isso é sucesso. Maravilha. Eulina, me diga uma coisa. Se você pudesse escolher do seu quarto, apenas do seu quarto, algum objeto ou algo que você pudesse levar para viver por toda a eternidade com esse objeto do lado. Você fez a passagem, tem toda uma eternidade para viver e precisaria levar apenas uma coisa do seu quarto. O que é que você levaria? Caramba, nunca na vida eu pensei em responder uma pergunta dessa. Mas eu vou te responder. Sabe o que, é que eu levaria? Eu levaria 2 garrafas de vinho. Maravilha, tá vendo? E eu acho que você nunca pensou em escutar, né? Uma coisa dessa. Não, não, verdade. Quando eu faço essas perguntas, Violina, sai cada resposta, mas é isso, exatamente isso, né? É a vida, é a variedade, né? A vida são variantes, né? São coisas, não vai ter Pois é, resposta igual. Pode ter parecida, pois é. mas é interessante, é interessante. Eu acho que você só vai ver esse tipo de pergunta aqui no Conversando Abobrinha. Adorei a pergunta. Que massa. Elina, tem algum momento mais para a gente se deliciar com seus textos? Tem sim. Posso ler aqui mais um aqui para vocês.
Tá, joia. A professora Karina botou que pergunta inusitada. Adorei. Ah, meu Deus. É, a poesia chama-se Liberte-se. Certo. Não desista, resista, não afaste, abrace, não dê as costas, encare, não faça de conta, enfrente, de frente, olhe-se no espelho, olhe nos olhos de alguém, despeje essa mágoa, ou diga que ama, liberte-se. Eu acho que Maravilha. vai muito da liberdade, né, da pessoa, porque Sim. muitas vezes a gente existem algumas coisas na vida que faz uma pessoa se tornar escrava, né? Às vezes são sentimentos ruins, que eu acho que a gente não deve guardar, né? A gente deve tirar só aquilo que é bom. E se houve alguma coisa ruim na nossa vida, acho que a gente deve, né, esquecer. Lógico que nem tudo se esquece, mas o que eu digo é que a gente não deve guardar mágoa, sabe? Não guardar rancor, porque isso só vai prejudicar a quem está sentindo, né? A gente tem que, E a outra tem que coisa deixar é, ir sim, as eu não coisas entendi. ruins, né? A gente tem que deixar ir as coisas ruins, né? Deixar aí, Não preocupar exatamente. da nossa Exatamente. memória, expandir, né? Nossa memória. Exato. E o outro lado é a parte boa, né? Que é o amor. Tem gente que guarda o amor como se aquele dali fosse um, sabe, um objeto de medo, né? Um E eu objeto. acho que você deve falar, sabe? Eu sou aquela pessoa assim, se eu gostar, eu falo. Eu sou uma pessoa que hoje em dia eu não guardo mais, porque eu já fui uma pessoa muito trancada e eu sei o quanto eu sofri com isso. Eu acho que a minha depressão, inclusive, na época, a minha não, né? Graças a Deus já fui. Ela foi Já fruto foi, né? exatamente de uma pessoa que era muito calada, sabe? Que não falava. Então, eu sou uma pessoa assim, que eu não tenho medo de falar dos meus sentimentos. E eu acho que todo mundo deveria ser dessa forma, sabe? Porque aí você acaba sendo transparente, né? E se a coisa for recíproca, vai, e se não for, deixa de ser. Mas eu acho que a gente deve mostrar aquilo que a gente é, sabe? Sempre. Maravilha. Maravilha, Elina. Elina, eu tenho uma agenda aqui que ela tem uma pergunta a cada dia do ano. É uma pergunta do ano. Então, normalmente eu peço para o convidado responder a pergunta do dia de hoje, do dia atual. Nossa, estou Aí eu curiosa. vou olhar aqui, eu não sei ainda a pergunta do dia de hoje, tá? Vou abrir aqui, dia 18 de abril. Aí eu não sei qual pergunta vai cair, mas vamos ver. 18 de abril. Ah, essa pode fazer, não tem problema não. Eulina, descreva um problema que você resolveu hoje. Um problema que eu resolvi hoje, essa é fácil. Essa é fácil, assim. Foi bom, tá Bom, eu vendo? estava achando, na verdade, que hoje eu não ia dar conta da minha agenda, sabe? Porque, sério, quando eu acordei de manhã, eu disse, meu Deus, assim, desde ontem eu já estava pensando, né? E como é que eu vou dar conta na quantidade de horas que eu tenho fazer o que eu tenho que fazer? Mas aí eu recebi sabe, palavras de incentivo? Palavras de incentivo são coisas que movem uma pessoa, sabe? E aí uma pessoa muito especial Sim, chegou para mim e disse assim, olha, vai em frente, diga que o seu dia vai ser maravilhoso, que você vai dar conta de tudo. E aí eu estava me preparando agora para a live e quando eu vi assim, o que eu tinha feito, eu até conversei com essa pessoa, disse, olha, eu não acredito que eu fiz o que eu tinha que fazer, sabe? Porque, assim, às vezes, como é importante você se concentrar e focar e esquecer tudo, né? Porque às vezes você focar é também você esquecer das coisas importantes, que você sabe que vai sim. fazer, mas não naquela hora. Porque naquela hora você só Isso. pode fazer uma coisa.
né? Isso. Então, assim, Sim. eu acho que um problema que eu resolvi hoje foi dar conta da minha agenda, porque eu achei que eu não ia dar conta. Maravilha, Lina. Que Então, a bom. sua Que bom que pergunta você foi está aqui fácil. plena. Que bom que você chegou até essa hora aqui, ó, tranquila, plena, simpática, trazendo coisas maravilhosas, respostas belíssimas, poesias lindas. Você gostaria Obrigada. de escolher alguma data dessa agenda? Uma data. Quer escolher alguma data? Sim, Então, eu posso escolher qualquer data na sua agenda. qualquer data. Mesmo as que já passaram, Sem problema. eu vou escolher 1º de abril. Primeiro. Eita, E tem fiquei a ver com o dia preocupada. 1º de abril. Veja, quem você está enganando? Ah, é fácil. É muito fácil essa. Ninguém. Olha aí, tá vendo? Maravilha, maravilha. Adorei. Eu adorei a sua pergunta. Que bom. Eulina, você já falou que tem preferência por livro físico, né? Livro físico ou Tenho. eletrônico. Eu gostaria que você dissesse alguma, alguma mensagem para alguém que quer trilhar uma carreira de escritor, uma carreira de escritora, de poetisa, de poeta, para quem está começando. Seria uma dica, qual seria o conselho? Certo. Eu, assim, eu também me considero começando, sabe, Rony? Porque, Sim, como eu falei, esse livro, ele foi fruto de processo terapêutico. Eu agora sim, estou começando a jogar todos os meus escritos, né, no computador para, quem sabe, um dia fazer o próximo. Mas eu acho que o mais importante de tudo é você escrever com alma, sabe? Porque, assim, tudo que eu escrevo, na verdade, eu digo que eu escrevo para mim. E por um acaso essas pessoas leem. Então, assim, até a minha decisão também de publicar esse livro é que eu vi que a partir do momento que eu escrevia alguma coisa, as pessoas que liam, elas diziam, Lina, tem que publicar isso, sabe? E não foi uma, nem duas, nem sim. três. Foram várias pessoas que chegaram para mim e disseram, não, tem que publicar isso. Aí eu comecei, né? Eu disse, poxa, tanta gente está me pedindo, por que não, né? E assim, o bom de ter feito isso foi que tantas pessoas, sabe, que passaram por problemas similares, vieram me falar que como aquilo dali foi bom, sabe, como aquilo dali foi importante, como aquela leitura foi importante. Então, o que eu digo é o seguinte, é coragem, né? A gente tem que ter coragem. Sempre que a gente tem um sonho, a gente tem que seguir em frente. Eu sei que a gente às vezes tem medo de alguma coisa. Eu nunca tive medo, na verdade, assim, de dizer, o que as pessoas vão achar. Não, eu sei que realmente as pessoas não dão tanto valor aos livros. Né? Se você for comparar o valor de um livro com o valor de uma saída qualquer, até para uma lanchonete mais simples que seja, você vai acabar pagando mais nessa lanchonete mais simples que seja. Porém, as pessoas não dão tanto valor. Mas o que importa, às vezes, é você construir e realizar o seu sonho. Né? Se o seu Sim. sonho é escrever um livro, se você acha que aquilo ali vai te realizar, então vai embora, entendeu? Não fica pensando na dificuldade. Né? Fica pensando só no que é bom, na realização. Tantas coisas boas. Quantas pessoas eu conheci por conta desse livro? Né? Quantas coisas Exato. aconteceram por conta desse livro? Então, assim, se eu for enumerar assim, eu já perdi a conta, sabe? Tantas coisas boas que aconteceram, assim. Então, eu acho que tem que ir em frente, não ter medo, escrever mesmo e seguir em frente. Maravilha. Eulina, você já tem algum projeto de um segundo livro? Algo que possa ser dito já? Já tem data, alguma coisa marcada já para lançamento de um próximo livro? Ou... Não, não, veja, eu tenho já muitos inscritos, muitos.
O que eu estou fazendo hoje é justamente escolher, não é, quais que eu vou colocar. Estou assim colocando isso digitalmente, né? Não que eu vá fazer da forma digital, mas eu estou já digitando no computador, Sei. tudinho. E pretendo realmente fazer, mas não tenho pressa, sabe? Talvez até o final do ano que vem. Não sei. Estou fazendo isso com muita calma, muita tranquilidade, até porque, assim, o meu tempo, como eu te falei, é bastante curto. Mas eu sei que Sim. ele vai sair porque tem muita coisa legal, assim, que eu acho que foram coisas profundas, inspirações profundas, sabe? Que eu digo que são textos que aparecem como prontos na minha mente. Então, muitas vezes que eu digo que são três situações onde eu não posso escrever é quando esses textos aparecem. Uma é quando eu estou dirigindo, a outra é quando eu estou no estado de pré-sono, né, quase dormindo, e fica difícil você abrir o olho novamente e levantar da cama para É, poder escrever. é verdade. E a outra é quando eu estou tomando banho. Então, essas três situações acontecem com muita frequência, sabe? Em inspirações, assim, profundas, que são quando o texto ele já vem praticamente pronto na minha cabeça. Depois é só escrever, às vezes eu tenho que escrever de uma forma bem rápida, antes que eu esqueça. Então, eu tenho alguns textos, esses textos eu já estou, assim, passando, quem sabe, né, até o final do ano que vem, se tudo der certo, saia. Mas, por enquanto, não tenho data, não. Que coisa boa. Eulina, tem tanta gente entrando, passando. Andrade Lima, Ailton Poeta, grande abraço, Ailton. Memorial acertando. Ah, obrigada, Claudemir, boa noite a todos vocês. boa noite. Rosineide Piro. Eulina, a gente já passou de uma hora, é incrível, né? Como Nossa, eu não passa rápido. acredito. Eu Já. achei que tivesse meia hora só. É impressionante, né? No instante passa, né, Eulina? Muito Muito rápido. rápido. Evânio Teixeira, seja bem-vindo. Boa noite. Você, Rosineide, você poderia a gente começar nessa reta final já de encerrar a live. Você poderia ler mais algum texto para a gente? Assim, eu poderia ler desse livro, mas, assim, aquelas que não estão no livro, eu ainda não tenho na forma impressa. Aí eu não Tá, teria como ler hoje, tá? Mas certo. eu posso ler mais uma aqui. Tá ótimo. Tá É, ótimo. o nome é Silêncio, é curtinha essa, Silêncio. Respirar todo o bem desse silêncio, nada além de mim mesma. Transcender o meu próprio desafio. E no quase nada, na meia luz, eu vejo mais que a luz do dia, mais que além de mim, cercada de todo o infinito que me pertence. Então, é sobre aquela Bom, coisa de a gente sempre precisar enxergar além, né? A gente além. não pode enxergar só o que está na nossa frente. Tem que ter acho que uma visão do todo e de nós mesmos. E é um exercício, né, Olina? A gente é muito acostumado a se limitar a enxergar o que só está na nossa frente. E a Exatamente, visão do todo, a visão holística, a visão do maior, ela é um exercício diário, né? Que a gente com precisa certeza, com fazer. certeza. Eulina, eu quero agradecer imensamente o seu tempo, Eu sua que agradeço. disposição. Desejar muito sucesso para você, mais ainda na sua profissão como Obrigada, enfermeira, igualmente. no seu hobby, que de repente está se tornando quase profissional, de tanta gente lhe solicitando, né, que já não é quase hobby. Pois é. Quem E sabe, as né? De inspirações, repente. olha, vida longa para você, com muita saúde, paz, Obrigada para você também. felicidade. E foi Um canal aqui maravilhosa de a live, viu? conversando está Bem aberto para diferenciada. você. Que massa, que bom que você gostou. Tá à disposição de você aqui a live, quando precisar, pode chamar. E suas considerações finais que você gostaria de deixar. E mais uma vez agradecer a Bianca, ao pessoal que está passando, que passou. A live vai ficar salva no YouTube e no Instagram. Acessem. Quem não segue ainda
Eulina Ferraz. É só acessar Ferraz Eulina e no Instagram, @Ferraz Eulina. Segue a gente e vamos em frente. Suas considerações. Rony, eu gostaria muito de agradecer, não é, a você por essa oportunidade, não é? Eu gostei imensamente, não é? Foi uma coisa assim. Eu posso até te dizer que no meu dia tão atribulado hoje, né, eu nunca pensei que fosse tão, né, revigorante, tão. Foi uma coisa que me fez bem, sabe? Que Foi bom, muito Eulina. melhor do que eu poderia imaginar. E eu Obrigado. agradeço muito a todas as pessoas, né, que participaram. Eu não consigo ver todas daqui da onde eu estou, mas eu gostaria de agradecer infinitamente por todas as pessoas, né, que entraram aqui na live. Agradeço a todas as pessoas que estão, né, com o meu livro, aquelas que estão me solicitando. A quem puder ir também na noite de autógrafo, noite e tarde, né? Na verdade, começa às 16 horas, no dia 28, na Livraria da Praça, aqui em Recife. Agradeço muito a Ângela Broadbeck por toda a força, né, que ela vem me dando em tudo. Sim. Eu acho que foi através dela que eu comecei essa sequência de lives. E agradeço muito também a todo mundo que me dá apoio, né? A minha família, meus pais, irmãos. E agradeço uma pessoa que está sempre aqui comigo nas lives, dando todo o apoio tecnológico, que é a ECAP Consultoria Empresarial. E vocês também podem seguir, né? @ECAP, com 2 Cs. E, graças a Deus, está tudo dando certo, sempre imagem, som, né? Internet sempre funcionando direitinho, que a gente tudo depende de tecnologia hoje em dia, né? Sem isso a gente não faz nada. Não faz nada. E a você, Rony, e a Deus, acima de tudo, né? Por toda essa Obrigado. coisa boa que Ele nos faz, né? Conectar através da literatura. Obrigado. Eu vou fazer o possível para na quinta-feira, 28 é uma quinta-feira, se eu não me engano. É, Isso, é uma né? quinta-feira, Quinta-feira dia 28. para ir para a livraria. Ah, será um prazer. Viu? Eu moro em Muito Olinda, é obrigada. relativamente perto. Como é? Não entendi. Eu moro em Olinda, é muito perto. Ah, tá, pertinho, verdade. Pertinho. Dá para ir tranquilo. Muito obrigado, bom descanso, Obrigada a Eulina. você. Uma ótima Igualmente. semana e até uma Igualmente. próxima oportunidade. Até lá, então. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado, pessoal. Grande abraço. Tchau, Até mais. professora Karina. Eu acho que a Ângela já dormiu essa hora, viu, Eulina? Verdade. Um abraço, tudo de bom. Outro.